Sejam todos muito bem-vindos ao Cabeleireiro Integrativo. Eu sou a Luma Sakamoto e estou aqui hoje com vocês para responder as dúvidas que vocês mandam, então as suas perguntas, e eu vou dar possíveis respostas. Por que são possíveis respostas? Porque quando a gente trabalha com cabelos, a gente tem muita variável aí, né? Então, pode ser que a resposta seja adequada para você, pode ser que não seja. Tá tudo bem com isso também. Gente, é o seguinte. Hoje eu vou falar então vou responder três perguntas que vocês fizeram. Então, eu vou falar na primeira, qual a diferença de uma escova normal e uma escova progressiva ou Botox? A segunda, eu vou falar sobre se eu poderia fazer um vídeo sobre, a pessoa pediu, poderia fazer um vídeo falando sobre quais tipos de produtos usar para cada situação. E eu peguei aqui 3, 6, 9, 10, 11 produtos. Tem 11 produtos aqui para falar para vocês. E também perguntaram quando devo usar o jato frio, aquele botão que é separado das temperaturas. Então, eu também vou falar sobre esse botão aí do secador que tem o que ele faz o jato ficar frio, tá? Então, se você quer saber as respostas para essas dúvidas, fica comigo até o final, que eu preparei aí essas respostas com muito carinho para você saber certinho qual é a minha opinião, como é que são o que você pode fazer com relação a essas dúvidas que vocês têm. Você que está acompanhando no Facebook, no YouTube, ao vivo, manda um oi para mim que eu consigo ver nos comentários aqui no computador. Você que está acompanhando pelo Instagram, também pode comentar que eu estou de olho aqui nas três plataformas ao mesmo tempo. Então, sejam todos muito bem-vindos. E hoje vou começar aqui só para. Deixa eu começar começando. Você que ainda não conhece o cabeleireiro integrativo, o que é o cabeleireiro integrativo? O cabeleireiro integrativo é um conceito que eu desenvolvi, que eu criei por conta da minha experiência, tanto como cabeleireira quanto tricologista. E ao longo dos anos eu fui estudando, fui me aprofundando nessa área e percebi que realmente ser cabeleireiro não é uma missão tão fácil assim. Porque até recentemente conversando com uma pessoa, eu até brinquei com ela, mas é verdade. O cabeleireiro ele tem que entender das pelo menos três grandes áreas de conhecimento. A gente precisa entender sobre de humanas, né? Que afinal a gente lida com pessoas o nosso dia inteiro. Muitas vezes a gente acaba sendo até meio que psicólogo das nossas clientes. Nós precisamos entender da parte biológica. Então, quando você aplica algum produto químico no couro cabeludo, você tem que entender como é que essa pele pode reagir, a estrutura do fio em si. E você também tem que entender de exatas, né? Porque até hoje eu não consigo entender como que as pessoas fazem cor sem saber, por exemplo, proporção, né? Sem saber fazer cálculos de porcentagem, porque quando eu faço cor, eu penso muito em porcentagem, em fração, enfim. Então, a gente tem no nosso dia a dia o desafio de ter que entender de todas essas áreas, e por isso que eu acho que a palavra integrativo associada a cabeleireiro é uma junção muito acertada, assim, né? Muito justa, muito certa para essa profissão, porque a gente precisa entender esse todo. Fora a questão de bem-estar mesmo, como é que você cria esse ambiente, né, de acolhimento, como é que você faz para envolver a pessoa, para atender a expectativa dela. Então, acho que cabeleireiro realmente precisa ter mais conhecimento, precisa ser mais do que um cabeleireiro, precisa ser um cabeleireiro integrativo. Faz um favor para mim, toca no botão do curtir, né? Você que está acompanhando no YouTube, dá o seu like. Você que está acompanhando no Instagram, bora curtir aqui o conteúdo para chegarem mais pessoas. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative a notificação. Quando você ativa a notificação, você vai receber do YouTube um aviso de que tem vídeo novo, tem conteúdo novo no ar. Então, eu preparo conteúdos assim com muita atenção, muito carinho,
e às vezes você não fica sabendo, a plataforma não te entrega. Então, quando você ativa a notificação, você vai receber esses conteúdos quando eles saírem, então logo que eles saírem no ar, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui as perguntas. Eu vou hoje responder a 3 perguntas que fizeram. Vocês da audiência, né, perguntaram aqui qual a diferença de uma escova normal e uma escova progressiva ou Botox, quais tipos de produtos usar para cada situação e quando devo usar o jato frio, né, no botão do secadorzinho que fica à parte, né, que ele fica separadinho. Então vamos começar? Compartilhe esse conteúdo para chegarem mais pessoas, porque pode ser que seu colega de trabalho ou a pessoa que estudou com você também tenha essas dúvidas, tá? Então, eu quero que você mande, inclusive, as suas dúvidas. Se você tem dúvidas com relação a esse trajeto, do lavatório até você entregar a cliente com a escova pronta, manda para a gente que eu vou tentar responder para vocês, tá? Então, 3 perguntinhas. A primeira é: qual a diferença de uma escova normal e uma escova progressiva ou Botox? Essa foi a dúvida que me mandaram, tá? Vamos lá. O que é uma escova? O serviço de escova. Basicamente, o serviço de escova é você molhar o cabelo, pegar uma escova, o secador e começar a estilizar esse cabelo, certo? Só que houve o surgimento das progressivas e as pessoas acabaram fazendo uma conexão muito forte de que o ato de passar a escova e o secador no cabelo é um serviço de alisamento. E, na verdade, ele não é, tá? Então, o que eu quero explicar? O serviço escova, só escova. Ah, eu vou no salão, preciso ir para um evento, quero fazer uma escova. Você pega, faz a estilização, você coloca o cabelo naquela forma e depois que molhar o cabelo vai voltar, tá? Então, a estilização é uma modelagem, pode ser uma modelagem lisa do cabelo, sim, só que isso é de forma temporária, tá? Ou seja, na próxima lavada, molhou o cabelo volta, ou supostamente deveria voltar à sua textura original. Já na progressiva, no Botox, na selagem, e eles são serviços de alisamento. Então, eles vão fazer a alteração da forma em maior ou menor grau. Só que isso vai depender da química do cabelo, vai depender do processo do cabeleireiro, quanto que vai pranchar, quanto que vai puxar, alisar, enfim. Só que esses serviços foi criada a ilusão em cima dos serviços de Botox, selagem progressiva, de que esse serviço essa química, entre aspas, vai saindo do cabelo. Então, por que eu tô falando que é ilusório as pessoas acharem que o cabelo da progressiva, do Botox, da selagem vai saindo? Porque o pessoal acredita que, eu vou fazer daqui 2, 3 meses o meu cabelo, o produto vai sair e a pessoa acha que vai voltar ao normal, assim, o que o cabelo dela era antes. Só que assim, o que acontece na verdade é que aquela estrutura que foi colocada, né, que foi alterada com o uso da química, da selagem, do botox, da progressiva, mais o calor, a estrutura do fio em si, ela é alterada, ela é mudada de tal forma que o cabelo não vai mais voltar a ser o que ele era. Quando a gente faz uma escova normal, uma escova simples, a gente quebra a ponte de hidrogênio, a gente coloca uma forma, né, que você não pode também, obviamente, esticar tanto, não pode puxar tanto, porque senão você vai causar uma alteração na estrutura química do cabelo. Mas o suposto é que você mexa só nessa ligação de ponte de hidrogênio, você solte aquela ligação, acomode o cabelo numa forma e aquilo fique até a próxima interação com a água. Agora, quando faz a progressiva, o botox, a selagem, não é só a interação com ponte de hidrogênio que acontece. Você tem outras alterações nas ligações do cabelo. E esse é o ponto.
Se você mexe em outros tipos de ligações químicas, você vai ter uma alteração permanente daquela fibra. Por isso que eu falei que é ilusório achar que o cabelo vai voltar. O que acontece, na verdade, é que muitas vezes a pessoa começa a sofrer o efeito rebote de ter feito a progressiva selagem Botox. Então, ela faz aquele serviço é como se fosse uma capa, né? Eu gosto da analogia com a maçã do amor, sabe a maçã do amor? Aquela casquinha que forma. Então, aquela casquinha que forma na maçã do amor é como se fosse uma casquinha que forma no fio de cabelo. E aquilo traz um enrijecimento, traz uma dificuldade de interação com os nutrientes que a gente tem nas máscaras, né, com os ingredientes cosméticos que estão nos produtos, e altera também a interação com a água, e esse cabelo, ele não volta a ter a mesma estrutura. A pessoa começa a sofrer a consequência de ter feito o serviço, né, com o ressecamento, com a porosidade, com a rigidez, tá? Então, são coisas distintas. Enquanto uma escova normal a gente molha, no máximo passa um produto que tem algum polímero que facilite o alisamento, que mantenha a estrutura por mais tempo daquela forma, mas só que assim, molhou, cabelo volta a sua textura. Agora, nesses serviços de progressiva, botox, selagem, não. E aí a pessoa entra nesse ciclo vicioso nesses serviços aqui, onde quanto mais ela faz, mais ressecado o cabelo fica, mais ela precisa fazer para renovar aquele aspecto de brilho e sedosidade, porque ao longo do tempo esse cabelo vai perdendo, ele vai perdendo estrutura, ele vai afinando, né? Acontece muito, vai no longo prazo, acontece que eu vejo muito no meu dia a dia, é a perda capilar por queda e por quebra, né? Então são coisas diferentes. A escova normal pode causar danos na fibra? Pode, por isso que eu bato tanto nessa tecla de que o cabeleireiro integrativo ele precisa saber escovar com o mínimo de danos, né? Por quê? Por que eu falo com o mínimo de danos? Porque se você prender o cabelo, você quebra o cabelo. Se você quando você lava o cabelo, você danifica o cabelo, você deixa o cabelo mais seco, né? Então, tudo que a gente faz danifica cabelo. Agora, o que eu tento trazer para vocês é a questão da consciência de quanto que a sua atuação enquanto profissional vai alterar essa fibra, né? Como é que você lida com as consequências da sua intervenção? Como que você lida com as consequências do que a cliente passa, do que ela faz no cabelo dela, né? Então, a gente tem que entender isso, causa e consequência, entender que a gente pode ser, sim, causador de quebra, causador de queda. Eu, como profissional, tenho que ter essa ciência. Por quê? Senão, tudo que a cliente fala, eu falo, a culpa é dela, é só dela. E eu não olho para mim e eu não melhoro os meus trabalhos, eu não melhoro os meus processos, né? Então, resumindo aqui a história da diferença entre escova normal e escova progressiva. Uma escova normal, o intuito é fazer uma modelagem ou mesmo dar uma forma diferente para o cabelo que seja temporária, né? Porque a gente vai trabalhar basicamente aí alterando as pontes de hidrogênio. E quando você pega uma selagem, um botox, uma progressiva, você vai alterar essa forma, mas permanentemente, né? E muitas vezes as pessoas têm a ilusão de que isso sai do cabelo, mas na verdade aqui, o dano que vai acontecendo gera esse ciclo vicioso de que quanto mais faz, mais precisa fazer, porque logo o cabelo fica rígido, perde brilho, enfim, tá? A Tayene falou aqui, as pessoas sabem que a progressiva é muito prejudicial ao cabelo, mas não abrem mão porque o cabelo alisado é prático. Tayene, eu realmente acredito que seja prático, né? Isso realmente acontece mesmo. Tenho clientes que... Vou falar para você qual que é a minha experiência, tá? Porque a experiência que eu tenho com relação à demanda de progressiva ela tem a ver com o mercado também, porque faz um tempo que eu entendi isso e me posicionei dessa forma, tá? Vamos olhar o seguinte: quando a gente fala de mercado, o mercado da beleza,
você tem um monte de coisas que estão inclusas aí no mercado da beleza. Então, você pode falar assim, no mercado da beleza abrange cosmético, abrange serviço. E quando a gente fala de serviço, dentro do serviço, você pode ter, por exemplo, depilação no mercado da beleza, você pode ter coloração, você pode ter corte, você pode ter a parte estética. Então, quando a gente fala mercado, mercado é muito amplo. E aí a gente vai, então, entendendo segmentações. Então, se eu falar para você a respeito do mercado, eu não falo, na verdade, sobre depilação, porque eu não entendo de depilação. Eu entendo até sobre pelos, mas, por exemplo, eu não sei te falar qual que é a melhor cera, qual que é o melhor jeito de fazer uma depilação, tá? Por que eu estou te explicando isso? Porque dentro de cada segmentação, existe uma quantidade de pessoas grande, né? Existe um conhecimento dentro daquela segmentação, que basicamente é impossível um ser humano entender sobre todas as segmentações de mercado na beleza. Tá, beleza, expliquei isso por quê? Porque quando a gente olha para cabelo, vai funcionar de forma parecida. A gente vai ter cabelo, é impossível eu saber tudo sobre cabelo, mas eu entendo de algumas segmentações, eu tenho experiência nisso. O cabeleireiro integrativo, ele é uma segmentação dentro desse mundo. E por ser uma segmentação, a gente não vai atender todos os clientes do mundo, todos os clientes que estão no mercado, tá? Eu entendo que a progressiva ela é prática e ela pode ser a escolha de muitas pessoas, pode ser sim. Só que eu entendi lá atrás, quando eu comecei a estudar cabelo, em 2013, né, com a ajuda de vários profissionais hoje que eu admiro, que tive a oportunidade, tenho a oportunidade de trabalhar com alguns deles, que é o seguinte: causa e consequência. Se a progressiva, a gente sabe que ela faz mal para o cabelo, mais do que isso, já dei outras explicações. O meu receio maior também é com relação à saúde do profissional. Se a gente sabe disso, e lá atrás vai ter consequência. Então, a consequência vai ser quem é que vai lidar com isso? É o profissional que faz a própria progressiva? Ou isso demanda outro tipo de profissional? Né? Então, quando você estiver diante de uma cliente que você explica, conscientiza e ela opta por fazer a progressiva, e se você é o profissional que não faz a progressiva, você se posiciona, por quê? Porque uma hora ou outra ela vai precisar de você, tá? Porque hoje eu vivo isso. Eu tenho clientes que fazem a progressiva? Sim. Quando ela faz a progressiva, ela vem me procurar para corrigir a consequência da progressiva. Eu não, até por isso que eu falo assim, olha, gente, eu não critico, eu não vou julgar quem faz a progressiva. Não, eu atuo numa segmentação do mercado que é voltada para a saúde e onde eu escolho os serviços que eu faço. E a cliente precisa saber disso. Você precisa comunicar o seu posicionamento. Por que que você faz isso e por que que você não faz aquilo? Aí a próxima fase, vamos dizer assim, é você entender que o seu posicionamento ele não vai te fazer passar fome, né? Ele não vai te fazer afundar na profissão. Pelo contrário, as pessoas elas gostam quando a gente se posiciona. Se eu faço uma coisa e eu não faço outra, eu falo que eu faço uma coisa e eu não faço outra. Porque quando tá tudo muito, né, meio que profissionalmente, a gente tem que distinguir se é preto ou branco, né? Se a situação é assim ou assado. Você tem que ter um posicionamento sobre isso, né? Porque se você não se posicionar, a pessoa ela também pode sentir incoerência da sua parte, né? Então, dentro do seu raciocínio, você tem que explicar o porquê do seu raciocínio para a cliente. E a partir disso, ela vai tomar a decisão dela. Se ela tomar a decisão, assim como recentemente, nesse fim de ano, atendi uma cliente. A gente passou quase 2 anos cuidando do cabelo dela, instruindo. O cabelo dela melhorou muito, inclusive na quantidade. E é isso que eu queria que vocês também prestassem atenção. Quando a pessoa fica sem a progressiva, o cabelo aumenta a quantidade. Né? Você sente que tem mais densidade de cabelo. E recentemente ela voltou a fazer a progressiva. E
vou falar para você que eu fiquei triste? Fiquei um pouco, mas eu sempre falo isso, eu não estou na pele dela para saber, né? Só que eu sei que a consequência dela fazer aquele serviço, ela vai precisar mais de mim. Ela vai precisar mais do serviço do meu salão. Porque senão o cabelo dela vai quebrar. Entende como é posicionamento? Tá? Então, é prático. Eu estou falando que progressiva não tem benefício? Não estou falando isso. Tem os seus benefícios, principalmente da questão da praticidade. Agora, o que ela causa de consequência, talvez o profissional que faça progressiva, ele não consiga lidar com consequência. Talvez a cliente que faz a progressiva, ela não entenda as consequências da progressiva, tá? Então, eu acho que é uma questão mesmo de posicionamento. Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui. As pessoas... que a Patrícia está falando, Luma, as pessoas já estão viciadas com progressiva, elas só querem viver de aparência e não quer cuidar da saúde do cabelo. Patrícia, você é a pessoa que vai remar contra isso aí, tá? Então, no começo, assim, todo movimento, e a gente, quando a gente, eu gostava bastante de história, né? Gostava na escola com relação a entender lá, quando você pega a fase lá tem o iluminismo, aí vem as revoluções, todo movimento cultural, ele vai se deparar com um movimento contrário àquilo. Então, se é cultural da sua cidade as pessoas fazerem progressiva, Patrícia, você vai ser a pessoa que vai começar a levantar a bandeira e falar assim, olha, gente, isso aí vai trazer consequências. Pessoas, assim como a Patrícia é minha aluna, ela sabe das consequências que eu explico, né? Será que você não vê isso também, Patrícia, com as consequências? Você não está vendo as consequências? Qual é o seu trabalho? É lidar com isso. É você atender as pessoas que buscam isso. A mesma coisa aconteceu comigo lá em 2013. Quando eu fui me posicionar a respeito de progressiva, de não fazer progressiva, selagem e por aí afora, o que aconteceu? Eu senti medo de perder clientes. E eu perdi clientes, perdi clientes e ganhei novas clientes. Hoje, o posicionamento que a gente tem na cidade é de um lugar onde a gente recupera cabelo. Saúde, a gente trabalha com saúde, tá? Então, e por trabalhar com saúde, a gente tem um respeito no mercado como poucos outros salões têm, tá? É a escolha da cliente, é a sua escolha enquanto profissional. Mas uma coisa eu te garanto, dentro do mercado, comecei a falar sobre o mercado, tem espaço para todo mundo. E prosperidade tem a ver com mentalidade também. Se você acha que você vai escolher e você vai passar fome, você já está mandando seu cérebro te boicotar para você não fazer as coisas que você precisa fazer e passar fome, né? Então, assim, se eu consigo programar o meu cérebro para buscar prosperidade, né? Luma, eu acredito em plenitude de vida. Então, o que é plenitude de vida, no meu entendimento? Em todas as áreas da minha vida, eu quero ter prosperidade, eu quero ter felicidade. Então, se é isso que eu acredito, eu não vou fazer coisas que sejam diferentes disso. Só que tem muita gente que foca em, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Só que seu cérebro não entende o não quero isso, ele entende o quero, né? E você acaba vivendo esse ciclo vicioso, negativo, porque você não sabe falar para o seu cérebro o que é certo, o que você deseja, né? Falar o que você não deseja para o cérebro não funciona, assim, falar o que você deseja. Então, se eu quero me posicionar, eu quero ter uma nova clientela, uma nova carteira de clientes, eu quero ser conhecida como uma pessoa, uma profissional que trabalha com saúde de cabelo, que tem respeito, se é isso que eu quero, aí eu vou programar meu cérebro do jeito certo, tá? Vocês estão prontos? Quais tipos de produtos usar para cada situação? Estou com 11 produtos aqui. Mas só para vocês saberem, né? Tem pergunta que dá tema para uma aula inteira. E na verdade eu já fiz uma aula inteira falando sobre produtos pré e pós escovação, tá?
Só que eu vou tentar trazer de uma forma muito objetiva e eu vou colocar uma situação em específico, que seria fazer um alisamento. A pessoa tem um cabelo cacheado, tem um cabelo ondulado, ou mesmo um cabelo crespo, e ela quer deixar o cabelo dela mais liso. Quer dizer que eu usaria todos os produtos que eu vou trazer aqui? Não, não. Eu normalmente uso um produto pré e um pós. Se eu sentir necessidade, eu uso um terceiro produto, mas um é o mínimo, dois pode ser, e três só de vez em quando, tá? Então, vamos voltar aqui. Qual tipo de produto usar para cada situação? Não dá para responder qual tipo de produto para cada situação, porque eu ficaria 1h30, pelo menos, para explicar. Assim como eu já fiz aulas assim. Hoje eu vou pegar uma situação em específico. Eu tenho um cabelo, por exemplo, cacheado ou um cabelo crespo, um cabelo que seja um pouco ondulado na minha frente, eu preciso fazer um alisamento. O que eu vou fazer? Eu vou usar um produto pré, tá? Um produto pré que vai depender, essa escolha desse produto pré vai depender da minha identificação, né, da minha avaliação de quão emoliente ou condicionado que esse cabelo precisa ficar. Então, quando eu vou escovar um cabelo, eu preciso ter o quê? Eu preciso que essa escova ela tenha alguma facilidade de deslizamento. E quem faz esse trabalho, né, quem ajuda a fazer esse trabalho de deslizamento? Um produto que seja emoliente, um produto que seja condicionante, além de precisar de proteção térmica, tá? Então, vou preparar esse cabelo para escovar. Aí eu vou fazer o quê? A escolha de um produto que seja emoliente ou um produto que seja condicionante. Vou dar exemplo para vocês aqui, tá? Eu tenho, né, um sérum aqui que a WNF fez, né, que é o Brilho Maciez. Esse é um sérum que, literalmente, né, ele fala o que ele faz, né, da Brilho Maciez. Então, esse aqui é um produto que vai ajudar. Esse outro aqui, que é o Thermo Shield, também da WNF, esse aqui é o Brilho Maciez, esse aqui é o Thermo Shield da WNF. Esse aqui, além dele dar o brilho maciez, ele tem uma função de reparação. Então, ele... Você percebe como os produtos são diferentes? Não tem como, né, gente? Então, a situação é analisar o cabelo. Eu preciso corrigir da emoliência, eu preciso trabalhar proteção térmica, deixar esse cabelo mais condicionado. Eu gosto de usar produtos que sejam creme, porque o creme tem essa performance, tá? Então, você pode usar, por exemplo, um Thermo Shield da WNF, você pode usar um brilho maciez. Esses daqui, vocês têm desconto para comprar, vocês têm 15% de desconto para comprar com o cupom na loja da WNF, o cupom LumaWNF. E tem outros produtos também que eu uso, né? Por exemplo, esse aqui da Lovell, o selador de cutículas, ele é ótimo para correção de porosidade e dá um sensorial bom para trabalhar também, né? Testei também esse aqui, que ele é uma pomada anti-frizz, só que você também pode usar ele pré da Perfect Cream da Rigolin, funciona também, tá? Então, só que você vai ter N situações, N tipos de cabelo, e esses produtos aqui, eles vão ter diferentes texturas, diferentes densidades, né? Diferentes performances. Então, apesar de eu estar mostrando para vocês, eu só saberia escolher na hora, diante do cabelo que eu tenho para escovar, tá? Mas são opções. Então, essa preparação para correção de porosidade, para melhora de condicionamento, eu prefiro usar um creme. Só que se você estiver lidando, por exemplo, com um cabelo mais fino, um cabelo que pesa fácil, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui, só fazer um adendo. Esses produtos que eu falei agora, que são creme, tem um grande porém com relação ao uso deles. Faça as pessoas errarem, né, na aplicação e o produto pesar, tá? Pesar. Por que pesa? Porque, principalmente porque a maior parte das pessoas vai passar a toalha no cabelo para depois aplicar o produto. Então, o que eu recomendo? Vai usar um produto pré-escovação que seja creme,
faça a aplicação com o mais umidade possível. Assim, você está no lavatório, aperta o cabelo para tirar o excesso. Lógico que você não vai jogar produto no lixo, né? Deixar o produto escorrer lá abaixo. Você aperta esse cabelo para tirar o excesso, mas você já faz a aplicação deles. Porque o creme, ele é uma emulsão de água e óleo. Se você tira a água da história, se o cabelo está muito seco, você vai aplicar um creme, você não vai conseguir espalhar bem o produto. E aí precisa uma grande quantidade, e essa grande quantidade pesa, tá? Então, esse é o adendo que eu precisava fazer. Então, falei dos produtos pré, que numa situação de cabelo que precisa de condicionamento e emoliência, mas você pode ter um cabelo fino também, que vai pesar fácil e você não precisa de tanta emoliência. Então, por exemplo, esse produto aqui, esse aqui é muito bom, que é o Glow and Go da Schwarzkopf. Ele é um spray, né, que tem silicones que vão fazer a proteção térmica, mas ele é muito, muito bom para ajudar no controle do frizz, para deixar esse cabelo com mais brilho, tá? Agora, se o cabelo for resistente a alisamento, aí você tem que buscar alguma coisa que tenha, né, essa característica de melhorar, de aumentar a fixação. Por exemplo, esse produto aqui, eu vou fazer um cabelo crespo, vou fazer um cabelo muito cacheado. Esse produto aqui, ele é fantástico para fazer isso. Só que você também tem que aplicar no cabelo com uma certa umidade, aplicar e trabalhar, né? Porque o flat liner da Schweitz, ele ajuda no alisamento, ajuda a manter esse cabelo mais alisado, mas você tem que ficar esperta com ele também, tá? Essa outra aqui que eu mostrei, da Rigolin, essa Perfect Cream, ela ajuda também nessa fixação, do lance da fixação, só que ela tem uma coisa um pouco mais pegajosa, né? Então, por conta da fixação. Porque aí você consegue melhorar a durabilidade do alisamento, porque aqui a gente tem outros polímeros que vão segurar a forma, né? Então, enquanto eu posso ter no produto emoliência, condicionamento, no outro eu vou ter menos emoliência e menos condicionamento, mas eu vou ter mais alisamento, né? Aí outra situação que eu posso escolher antes de começar a escovar esse cabelo, né? Ainda estou falando de produto pré, você precisa fazer uma proteção térmica, só que você corrige um pouquinho só de porosidade, mas não precisa tanto dessa coisa de hidratação, desse sensorial de reparação tão profundo assim. Aí você pode usar um reparador de pontas para preparar o cabelo. Tem esse aqui da Semidilino da Alpha Parf também, que é muito gostoso, muito, muito cheiroso esse produto. E o toque dele é muito bom. Testei também esse Clean Oil da Rigolin, funciona também, tá? Tem o da Granda, que tem muitas... É uma composição riquíssima desse produto aqui, o Alt Frizz, porque ele tem, além dos silicones, ele tem os óleos vegetais, ele tem também, faz proteção térmica solar também. Então, gente, enfim, você vai ter aí a classe dos reparadores de ponta, os silicones, que vão ajudar nisso também, nesse tipo de situação, tá? Então, de produto pré, falei de 3 tipos diferentes de produtos, não, 4 tipos, né? Então, falei de creme, falei de spray líquido, falei de spray... seria o Blow and Go, talvez ele fosse meio que um reparador de pontas líquido, né? Agora, o Flatliner, Perfect Cream são produtos com fixação, e falei dos reparadores de pontas. Não sei se foi perguntado, antes de fazer uma progressiva, pode passar protetor térmico? Olha, eu não sei fazer progressiva, Vanessa, não sei qual é a instrução da progressiva que você está usando, mas não dá para saber, né? Porque se essa progressiva aí, o que ela faz no cabelo, se ela tem alguma coisa. Porque às vezes você passa um protetor térmico e você não vai ter a ação da progressiva, né? Você pode impedir a ação da progressiva. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para saber, porque eu não sei que produto que você está usando aí da progressiva e também porque eu não faço progressiva, tá? Só que numa situação de escovação normal, uma situação de escovação não de um serviço de alisamento definitivo, né, um alisamento permanente, vamos dizer assim,
Aqui, numa situação de escovação, a gente precisa preparar o cabelo para que essa escova dure mais, para que ela fique com menos frizz, para que o cabelo fique com mais brilho, mais maciez. E eu falei dos produtos pré, tá? Agora, depois que eu finalizo esse cabelo, né? Escovei, fiz lá, preparei bonitinho, escovei. Quando eu tenho uns fiozinhos um pouco mais teimosos, né? Seja pelo frizz, né? O frizz porque o cabelo tá curto, seja porque o cabelo tá quebrado, né? Independente se quebrou, se ele quebrou ou se ele tá crescendo. Você pode precisar de um produto fixador para dar essa arrematada aí no seu trabalho, tá? Então, por exemplo, esse aqui, eu gosto muito dele também, o Elastic da Schweitz, porque ele tem um nível de fixação baixo. Então, é um aqui, né? Então, ele é uma fixação flexível. Você joga uma nuvem, aí você acomoda o cabelo, joga outro pouquinho de produto e você acomoda. E aí a cliente ela vê que o cabelo ficou assentado, mas a textura do cabelo não ficou colado, não ficou aquela coisa pesada, tá? Agora, se você fala assim, não preciso da fixação, só quero dar uma assentada mesmo no cabelo. Esse Cristal Spray aqui, esse da Alpha Park, também é muito bom. Nossa, ele dá um brilho absurdo e você consegue fazer esse final, né, de serviço, dando aquele glamour no cabelo por conta de brilho, por conta de cheiro, né? E ele dá essa assentada aí nos fiozinhos. Ou você realmente pega ou próprio sistema de lino aqui, que é um reparador de pontas, um anti-frizz da vida, e você arremata o serviço, beleza? Gente, olha só. Hoje é dia de respostas, né? As dúvidas, perguntas que vocês têm. Respondi já sobre a diferença entre uma escova normal e a progressiva, ou botox ou selagem. Passei por produtos, os produtos que estão numa situação específica, né? Que produto usar numa situação específica antes e depois da escovação. E agora tem uma dúvida sobre jato frio. Né? Quando devo usar o jato frio, aquele botão separado das temperaturas? Vou falar um pouquinho sobre secador, beleza? Vocês estão gostando aí do conteúdo, meu povo? Se está gostando, curte, compartilha. A ideia aqui é ajudar vocês a vencer esses obstáculos, né, no dia a dia da profissão, com o intuito de mostrar um caminho que é o cabeleireiro integrativo. Eu acho que o cabeleireiro integrativo, eu acho não, eu vejo que as pessoas que começam a ter contato com o cabeleireiro integrativo, com essa filosofia de trabalho, elas se diferenciam no mercado, vira referência de profissionalismo, conquista respeito, conquista autoridade, né? E isso tanto aqui com relação ao lugar onde eu trabalho, né? No salão onde eu trabalho, quanto com os meus alunos, eu percebo que existe uma mudança de postura, existe uma mudança de mentalidade, e isso tem um intuito de fazer o bem para quem? Primeiro, para o profissional, tá, gente? Porque, na real, trabalhar com coisas que vão deteriorar a sua saúde é burrice, né? Eu acho que chega no momento que você vai pagar o preço daquilo, né? Você acha que é dinheiro que vai entrar, mas na verdade você vai se acabar com relação a isso, vai acabar com a sua saúde, né? Eu sei que a gente tem que trabalhar, gente, eu acho que o cabeleireiro integrativo tem que trabalhar educando. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo o cabelo, que você está fazendo a sua arte, você tem que estar lá explicando para a cliente por que você está fazendo daquele jeito, por que você trabalha diferente, a consequência, né, dela fazer o serviço X, o Y, Z. Vocês têm que ter domínio da profissão de vocês. Eu acho que cabeleireiro integrativo é uma forma da gente tomar consciência disso, de que precisa ter domínio e estudar, porque não tem outra via senão estudar, tá? Vou pegar aqui o secador para mostrar para vocês, talvez eu tenha pessoas que não saibam. Ó, tem um secador aqui. Esse secador, ele tem
dois interruptores aqui, e eu tenho o interruptor da velocidade e o da temperatura, né? Então, eu posso deixar a temperatura no máximo, no médio, ou eu posso deixar fria. Só que tem um botãozinho aqui na frente, ó, esse aqui, que ele faz o quê? Ele é como se fosse o botão da temperatura fria. Então, eu estou na temperatura quente, tá trabalhando no secador super quente, e eu, de repente, eu quero esfriar esse cabelo. O que eu faço? Eu aperto o botão e, ao invés de destravar aqui, de ter que regular por aqui, eu aperto simplesmente esse daqui. Então, esse jato frio, quando é que você usa esse jato frio? Eu gosto de usar o jato frio quando eu estou secando o cabelo com difusor e eu sinto que o calor está passando um pouquinho do ponto. Aí eu aperto ele um pouquinho e solto. Né? Então, aperto um pouquinho e solto. Principalmente quando eu estou usando esse outro secador aqui, ó. Esse outro secador aqui, apesar dele ter 4 temperaturas tal, eu ainda acho que o quente dele é muito... O morno, a primeira temperatura dele, eu ainda acho que ela é muito quente para o difusor. Então, quando eu vou usar o difusor, e também porque ele tem uma trava aqui. Então, se ele está travado aqui em cima, eu ficar trocando o botão aqui embaixo não é tão prático. Então, é mais fácil apertar o botão aqui na frente. Então, eu aperto o botão na frente, deixo ele mais frio e vou trabalhando no difusor, sempre sentindo, né? Eu fico com a minha mão bem próxima na hora que eu estou secando o difusor, para sentir se eu não estou queimando essa cliente e se eu não estou superaquecendo o couro cabeludo dela. Que o problema é você superaquecer o couro e dar mais oleosidade, fora, né, o desconforto em si do couro cabeludo estar muito quente. Então, eu uso mais esse botão nessa situação de difusor. Agora, durante a escovação, eu não uso tanto ele. Então, por quê? Porque eu criei o hábito de sempre conferir a temperatura na minha mão, né? Então, assim, eu tô escovando, acontece, né? Principalmente nesse outro tipo de secador que às vezes a gente não percebe que a gente esbarra e ele não tá na temperatura certa. Às vezes você acha que você tá na morna e você tá na quente, né? Então, você tem que... Eu criei esse hábito, na hora que eu tô escovando, eu venho aqui e jogo um pouquinho de vento na minha mão para eu checar. Então, esse botão ele acaba sendo só em situações específicas, mas porque eu estou sempre ali trabalhando isso. Estou escovando o cabelo, aí às vezes eu desligo, às vezes eu não sei se eu esbarrei no botão de cima, então na hora que eu ligo eu já dou uma checadinha para ver se eu estou na posição que eu quero, né? E aí no final, né, para esfriar o cabelo, eu desativo esse da temperatura mesmo e vou fazendo isso porque aí, se eu quero esfriar bem o cabelo no final, eu segurar esse botão por muito tempo é mais cansativo do que eu desativar ele por aqui, né? Então, ao invés de ficar segurando, apertando aqui, eu desativo o botão a temperatura pela chave interruptora desse daqui, no caso desse secador em si. Né? E aí eu fico lá. Porque aí, ixi, gente, na parte fria, eu fico uns bons minutos, até eu sentir que o cabelo tá realmente frio. Aí eu não acho prático ficar segurando esse botão, porque é tanto movimento assim, então você tem que ficar segurando lá com o dedo travadinho, dá mais trabalho. Agora, durante uma secagem de difusor, eu acho ele mais útil, tá? Ó, a Estúdio da Mulher falou, você pode passar esses produtos para que eu possa adquirir? Achei muito bom essa dica. Eu vou mostrar de novo aqui para vocês os produtos que eu indiquei, então, que eu falei, tá? E vou aproveitar para explicar aqui para a galera. Você faz isso na mão também, Berê? Eu acho, ó, a gente tem que saber, né? Às vezes a gente esbarra no botãozinho e não dá certo. Vamos lá. A Estúdio Hair da Mulher perguntou aqui sobre os produtos que eu indiquei. Eu vou mostrar para vocês, primeiro, 2 produtos que eu indiquei e que você pode comprá-los com desconto, que são esses 2 produtos aqui, usando esse cupom LumaWNF. Então,
como hoje eu estou de speaker da WNF, os produtos da loja vocês conseguem comprar pelo site wnf.com.br com 15% de desconto, usando o cupom, né, na hora de você digitar lá, LumaWNF, tudo junto. Então, você tem, por exemplo, esse aqui, que é o ThermoShield. Ele é um produto que, além de fazer proteção térmica, ele tem óleos essenciais, óleos vegetais, e ele tem também função de reparação do fio. Então, para correção de porosidade, para fazer esse cabelo ficar... você pega as loiras, né, que tem um cabelo que está muito poroso, ajudar a desembaraçar também, ele funciona bem. Tem esse outro aqui, que aí ele é mais focado em brilho e maciez, então seria mais um condicionamento, deixar a textura do cabelo um pouco mais macia, né? Ele não é tão de reparação, ele é mais nutritivo, que é o brilho e maciez também da WNF, da linha vegana, tá? Ele tem ylang e jojoba, ele dá muito brilho no cabelo. Então, seria esses dois produtos que tem desconto. Agora, os outros produtos são de marcas que a gente compra no salão, que a gente usa, mas infelizmente eu ainda não tenho um benefício, uma vantagem para oferecer com relação a eles. Mas aí vocês podem ver o L'Oréal, esse aqui é legal, selador de cutículas, que ele é um creme também, usaria nessa situação de correção de porosidade e condicionamento. Aí eu falei de uma outra situação, né? Então eu falei de correção de porosidade e condicionamento, esses três. Agora, se eu tenho um cabelo fininho, que pesa muito fácil, esse aqui eu gosto demais, que é o Blow and Go, da Schwarzkopf. Então, Blow and Go, da Schwarz. Nível de fixação é 2 dele, né? Então, ele ajuda a assentar melhor o cabelo também, dá brilho. Agora, se você tem um cabelo que é resistente a alisamento e você precisa de algum nível de fixação, esse produto para mim aqui é um dos melhores, Flatliner. Ele ajuda, você dá uma borrifada na mecha lá e faz a escovação, e ele ajuda bastante na fixação no alisamento, né? Facilita o alisamento. Deixa eu ver aqui. Flatliner da Schwarzkopf também. Essa pasta aqui, essa pomada antifrizz modeladora da Rigolin funciona também, tá? Ela ajuda no controle do frizz. Pode ajudar um pouco mais no alisamento. Agora, se você quer fazer uma proteção térmica, corrigir porosidade, mas algo não tão assim... é uma preparação, vamos dizer, uma preparação mais básica do cabelo para fazer a escovação. Esse semi de lino, né, o Cristal aqui da Alpha Parf, é muito bom. Você pode usar também esse Alt-Frizz da Granda, que é um blend não só de silicones, mas de óleos vegetais. A composição dele é riquíssima, tem proteção térmica, tem proteção contra os raios UV, e o Clean Oil da Rigolin também. É uma formulação um pouco mais simples, assim, por exemplo, da Granda, com formulação complexa, assim, riquíssima. Esse aqui é uma proteção mais simples, mas faz proteção térmica, faz proteção UV, tem um cheiro gostoso. E para finalizar, eu falei de spray de fixação leve, que você pode também jogar no final para dar uma controlada nos frizz, aqueles cabelos curtinhos, o Elastic da Schwarzkopf. E falei também desse Cristal Spray da Alpha Parf, que dá muito brilho no cabelo, dá aquele acabamento mais glamuroso, sabe? De você dar aquela perfumada no cabelo da cliente, além do baita de um brilho. Tá? Então, falei para vocês, tem outros produtos, gente, tem tanto produto, nossa, muita coisa. Mas acho que por hoje é isso, tá? E aí, gostou do conteúdo? Comenta qual foi a parte do conteúdo que você mais gostou, se foi falar sobre progressiva, se foi falar sobre produto, se foi falar sobre secador, como usar o secador. Meu intuito aqui é te ajudar a se transformar em um profissional fora da casinha, né? Um profissional, um cabeleireiro, uma cabeleireira integrativa,
onde o seu trabalho, ele é reconhecido, ele é respeitado, porque você conhece da tricologia, você conhece dos cosméticos, você conhece da escovação, e você tem essa base para você, depois que você tem uma base sólida, você pode voar, né? Você pode se especializar em qualquer outra coisa, que eu tenho certeza que depois disso fica muito mais, você fica muito mais segura, você tem muito mais confiança para seguir na sua vida profissional e se tornar um cabeleireiro, uma cabeleireira de sucesso, né? É isso aí. Ah, que legal. A Lidiane falou que é super interessante a Luma falar sobre produtos. Isso ajuda muito você conhecer. Que bom, que ótimo, Lidiane. Que bom saber. A Berê também gostou. Muito bom, gratidão. Luma, esses produtos têm representante? Patrícia, tem sim. Só que assim, eu vejo que, por exemplo, né, Schwarzkopf, Alpha Parf, eles trabalham com representação regional, né? A WNF não trabalha necessariamente com representação regional, até onde eu entendo, tá? Até porque meu marido é representante da WNF. Ele atende, tem clientes em praticamente todo o Brasil. Mas os da Schweitz, da Alphaparf, da Rigolin, Granda, eu acredito que são local, tá? A Joviana também gostou das dicas dos produtos. Show de bola. Gente, é o seguinte. Então, resumo da ópera. Não consigo mais fazer aulas de menos de 1 hora. Impressionante. Mas vamos lá. Hoje eu respondi a três perguntas, 3 dúvidas que vocês mandaram. Primeira, qual a diferença de uma escova normal e da escova progressiva, do Botox? A segunda, quais tipos de produto usar para cada situação? E a terceira, quando devo usar o jato frio, né? Aquele botãozinho que fica separado das temperaturas. Então, eu respondi a todas essas perguntas. Então, sucesso. Ótimo. Contribuí, fiz minha parte, agora você vai e coloca em prática o que eu falei para você. E compartilha para ajudar o cabeleireiro integrativo. Compartilha, curta, comenta, interaja. Beleza? Beijo para vocês, até semana que vem.